Meu nome é Gabriele, sou estudante de Medicina da Universidade Maurício de Nassau, da turma MC19. Estou aqui para apresentar um caso clínico que foi proposto pelo professor Fábio, da disciplina de Bioquímica. Então vamos lá. Eu estava em plantão recente como médica voluntária do governo estadual no município de Uramutã, Roraima. Foi então que chegou um paciente de 40 anos, acompanhado da sua esposa, se queixando de fortes dores na sua mão esquerda, porque ocorreu através de uma queda que ele teve na sua casa. Esse paciente é um paciente indígena da tribo Ingaricó. Ele é residente procedente do município de Uramutã, Roraima. A esposa desse paciente me relatou que no momento da sua queda o paciente estava embriagado. Foi então que eu perguntei para ela se o paciente faz uso frequente do álcool e ela falou que sim, e que há mais ou menos um mês o paciente vem sofrendo de perda de apetite, ele tem demonstrado mais nervosismo, que ele emagreceu também. Ela me relatou também que a alimentação do paciente é monótona, que ela é baseada em carboidrato simples, em arroz polido, que ele não faz ingestão de carne vermelha nem de legumes. Após ouvir a esposa, e pegar todas essas informações, eu fui fazer o exame físico no paciente. E eu considerei um estado geral ruim, considerei que o paciente estava apático, alerta, que ele estava orientado em espaço, mas ele estava pouco orientado em tempo. Ele apresentava confabulações de como ocorreu a queda e de como que ele veio parar no hospital. Ele apresentava também um edema no punho esquerdo. Em relação aos sinais vitais, o paciente apresentava uma frequência cardíaca de 140 bpm, com temperatura de 36 graus e meio. Ao fazer o exame de cabeça e pescoço, percebi que o paciente estava com diplopia, nistagmo e estrabismo convergente bilateral. Ele apresentava linfonodos submentonianos palpáveis. Esses linfonodos eles eram indolores, móveis e com tamanho normal. Em relação ao sistema nervoso desse paciente, ele apresentava falta de coordenação nos movimentos, amnésia retrógrada e distorção ao relatar histórias passadas, exatamente como a esposa dele tinha falado. Sobre o seu sistema respiratório, ele apresentava tórax simétrico com expansibilidade preservada, som claro pulmonar à percussão, murmúrio vesicular preservado sem roncos ou sibilos. Sobre o seu sistema cardiovascular, o paciente apresentou tórax simétrico, sem abaulamentos, ictus cordis palpável em quinto espaço intercostal, linha média clavicular esquerda, bulhas rítmicas e normofonéticas em 2 tempos sem sopro, pulsos simétricos de amplitude normal. O paciente também estava taquicardia, hipotensão postural e formigamento ao se levantar. Em relação ao exame do abdômen, ele apresentava um plano sem lesão de pele, cicatrizes, circulação colateral ou herniações. Ele apresentava também peristalse normal, presente nos 4 quadrantes e ausência de sopro em focos arteriais abdominais. Foi então que, depois de ter realizado o exame físico nesse paciente, eu solicitei um eritograma para ele, que é a parte do hemograma que avalia os eritrócitos, que também são chamados de hemácias. Na análise, são verificadas o tamanho, o formato, a intensidade, a cor e a quantidade de hemoglobina que cada eritrócito possui. Também é mensurada a porcentagem de células sanguíneas. Solicitei também um eletrocardiograma e uma ressonância magnética no plano axial T2. O paciente apresentou sinais hiperintensos na região do tecto e na substância cinzenta próximo ao aqueduto cerebral. Solicitei também para o paciente uma radiografia de tórax póstero anterior. Foi então que, com a confirmação dos exames, do exame físico, eu confirmei a minha suspeita que o paciente estava com síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma síndrome muito grave, que se trata de uma emergência médica. E também com a confirmação do hemograma do paciente, que trouxe baixos níveis de tiamina, que é a vitamina B1 no organismo desse paciente. Por isso, a absorção de tiamina está completamente prejudicada no organismo, por conta desse déficit nutricional e por conta da ingestão excessiva de álcool. Foi então que eu dei início ao tratamento desse paciente com administração de tiamina endovenosa por vários dias, para que pudesse
prevenir a progressão de doenças e que pudesse se reverter alterações cerebrais que ainda não tivessem causado os danos a esse paciente. Após esses dias, eu acompanho o paciente com o tratamento via oral e como é um paciente recente, eu falei para ele continuar vindo ao meu consultório, para mim continuar acompanhando ele a longo prazo e encaminhei ele para uma psicóloga. E esse foi o meu caso clínico.